Gente, vamos dar continuidade então aqui ao nosso ciclo de trocas de experiências, de palestras, de perguntas, de dúvidas. Eu queria aqui trazer e apresentar também para vocês a nossa colega do Ministério Público lá de Belém, que está integrando a nossa equipe aqui juntos, que é a pedagoga Gislaine Costa, tá? Que vai falar para vocês, porque a gente vem falando sobre a questão do sistema de garantias de direito, da rede psicossocial, do sistema socioassistencial, do Sistema Único de Saúde, mas ela vem falar um pouquinho para vocês para mostrar que a escola também é rede. Claro que em todos os nossos sistemas a gente tem falhas, dúvidas, a gente fica meio às vezes perdido sem saber aonde é o nosso lugar e como nos colocar, mas é sobre esse tema dentro da escola que a nossa colega aqui, pedagoga, vai falar hoje esse início de tarde com vocês, tá bem? Então, Gislaine, venha cá, meu amor, e boa conversa para você. Põe ali, olha, põe. Boa tarde a todas, a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da doutora Patrícia, né, e de toda a equipe do projeto, né, Rios de Proteção, pela acolhida, né, e pela oportunidade de poder estar aqui agora à tarde, dialogando, conversando com vocês. É uma honra estar também aqui na companhia da irmã, né. Recentemente ela esteve lá em Belém, no Ministério Público também, né, na divulgação de uma pauta muito importante que é o filme Manas, né, entre as ações. Então, agradecer imensamente, para mim é uma alegria estar nessa tarde. Agradecer a cada um e a cada um de vocês que, como nós, fez uma travessia, né? Travessia de rios, travessia de estrada, travessia de sair da sua casa 2 horas da tarde, 2h15, né? Superando o cansaço, superando o sono, enfim, e poder estar aqui nessa tarde conosco. Estão aqui porque acho que algo muito maior nos une, algo muito grandioso, que é esse desejo, essa vontade de que a violência contra crianças e adolescentes, ela tenha um fim. E essa é uma urgência do agora, não é de amanhã, de depois. Eu estava falando para a irmã que tudo que ela tem feito, toda a vida, né, agitada, a correria, é um legado. E é um legado para hoje, para amanhã, para o futuro, mas sobretudo para hoje. Porque o que ela tem feito, né, está começando a florescer hoje, as sementes. Então, aquilo que nos une aqui, né, que nos trouxe, fez atravessar rios, né, estradas, sair das nossas casas, enfim, o conforto do lar de vocês, é esse desejo, essa vontade, né, essa missão que cada um de nós está assumindo de fazer parte de uma rede de proteção, de uma rede que busca o fim da violência contra crianças e adolescentes. Então, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui hoje para a gente poder conversar. E eu vou estar conversando com vocês na perspectiva da escola. A escola como parte dessa rede. Todos nós aqui, de algum modo, temos uma conexão com a escola. Podemos não ser profissionais hoje que atuamos diretamente na escola, mas a escola atravessa nossas vidas. Nós estamos aqui hoje por causa da escola. A escola, ela faz uma diferença enorme nas nossas vidas. Eu pergunto, quem é daqui que está presente, que atua na rede de ensino com as escolas? Que legal, sejam bem-vindas também todos, todas. A escola, ela cumpre uma missão importante. E eu estou hoje aqui para a gente dialogar, pode passar, um pouco sobre a participação da escola nessa rede, a escola como rede. Mas antes, eu queria destacar um pouco dessa ideia, desse sentido de rede.
Mas o que seria essa rede? Para além da rede que nos acolhe, que nos abraça quando a gente dorme, a rede também é acolhimento, no sentido que a gente vai falar aqui. A rede é um sistema dinâmico interativo que conecta os participantes. A rede tem que nos conectar. A escola precisa se conectar com a rede, fazer parte dessa rede. A rede se expande, a rede se aumenta, ela cresce em vários sentidos, ela vai agregando pessoas. Cada vez mais a gente deseja que a rede se expanda, que ela cresça, que ela se amplie, para cada vez mais pessoas fazerem parte desse rio de proteção, né? Dessa conexão em torno da proteção e do combate à violência contra as crianças e adolescentes. A rede, ela é feita de vínculos, e vínculo é fundamental, porque eu posso dizer que eu faço parte da rede, mas eu não estabeleço vínculos com essa rede, eu vou esporadicamente. Às vezes a escola diz, eu faço parte da rede de proteção, mas de que modo? Às vezes é esporadicamente que a escola participa. Isso precisa ser uma cultura cotidiana e diária na escola. Criar um vínculo de pertencimento da escola com essa rede de proteção. E isso é desafiador, porque a escola enfrenta muitas demandas, nós sabemos, né? Enfrenta muitas demandas, mas ela também precisa enfrentar essa urgência do agora, que é se integrar a essa rede, criar esse vínculo com a rede, né? E aí eu coloco uma perspectiva que é muito importante, que rede também é troca de informações. A gente aprende participando da rede. O quanto a escola tem que aprender com assistência, o quanto a escola tem que aprender com as redes integradas de saúde, e também as outras redes podem aprender com a escola. A gente precisa trocar informações, né? Hoje eu vi atentamente a família acolhedora. Quando se tem uma ação de família acolhedora, a escola precisa se conectar, precisa acompanhar, precisa saber o que vem acontecendo, porque a criança também habita esse tempo na escola, ela frequenta a escola, e a escola pode cumprir um papel importante nesse processo de acolhimento, no desenvolvimento dessa criança que passa por uma situação de violência, né? E que a escola também de algum modo pode fazer parte desse processo. A escola, a rede é um espaço de aliança. A gente precisa estabelecer alianças, e alianças perenes, não alianças de conveniência, não alianças de momento, porque agora eu fui chamada, hoje eu faço isso, mas amanhã eu não dou prosseguimento, eu não dou continuidade, e aí de novo eu sobrecarrego aqueles componentes da rede que estão ali diariamente na assistência, na saúde, né, fazendo as suas ações. Então a escola também precisa desenvolver uma ação de constância, uma ação perene, né, contínua nessa participação da rede. A rede é contágio. Tem gente que não gosta da palavra contágio, mas o pessoal da saúde, né, eu acho muito interessante o contágio. Na perspectiva da educação, eu vejo nesse sentido de contagiar, de contaminar mesmo, de passar para o outro, de afetar o outro, de atingir o outro com o meu entusiasmo, com a minha vontade de querer fazer. Eu acho que a gente precisa, na rede, ter esse contágio. Um entusiasma o outro, um contamina o outro com seu entusiasmo, para que a gente não desista. Porque a gente já viu várias e várias situações, e aqui eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu atuo na promotoria da educação. Em Belém, diferente dos interiores, no interior o promotor, a promotora, ela atua nas diferentes áreas. Lá em Belém nós temos uma promotoria, uma área especializada que é só da educação. Então eu trabalho, eu sou técnica na promotoria da educação. Então eu vou tentar, sempre que possível, trazer um pouco dessa experiência do que a gente acompanha por dentro das demandas da promotoria. Então a gente precisa criar essa rede de entusiasmo, né? Eu estou olhando para a irmã e agora eu entendo porque da onde vem a força que ela tira para fazer essa agenda corrida, de estar semana passada em Belém, Manaus, enfim, aqui vai. É o entusiasmo, é o amor, é a paixão
né, dessa missão que ela segue à frente. Eu acho que a gente tem que aprender com isso. Rede é aprendizado. Então, na medida que a gente se conecta, conhece pessoas diferentes, a gente vai também aprendendo a se entusiasmar, a se conectar e assumir isso como uma responsabilidade. Então, a rede é simultaneidade de ações. As ações que a rede realiza, elas precisam ser simultâneas. A escola precisa entender o seu papel nessa rede, para que ela não sobrecarregue também os outros componentes, os outros participantes da rede, para que ela não se isole. Então, a rede, eu falo que ela é uma travessia coletiva. A gente só faz a rede, né, coletivamente, com a força da coletividade, enquanto uma travessia coletiva que nos leva de uma margem para outra, de um lugar para outro, que nem a gente vai atravessar o rio, né? A gente atravessa de uma margem para outra, e nesse atravessar de uma margem para outra, muita coisa acontece no percurso, e às vezes a gente se perde no percurso, a gente fica parado nesse percurso. E a gente tem observado isso muitas vezes dentro da escola, né? Da participação da escola nessa rede. Eu trouxe essas reflexões com base, né, nos escritos da professora Sandra Coraza, e eu achei muito apropriado para a gente pensar isso nessa perspectiva da rede que foi proposta para a gente dialogar agora à tarde, né? Então, a escola, ela é rede e ela deve estar na rede, né? Agora, como ela se faz presente na rede? Pode passar. Então, acho que antes de tudo, a gente precisa recuperar um sentimento, que é de acreditar e apoiar a escola. É verdade que a escola é acusada de muitas coisas, né? Às vezes deslegitimizada. Muitos problemas circulam no cotidiano das escolas. Mas, gente, a escola dá certo. A escola deu certo. Nós estamos aqui porque a escola deu certo, com todos os seus problemas, com todas as... Eu não estou dizendo que na escola não tem problema de infraestrutura, não tem problema de violência, não tem problema de limitação de recursos, de relações interpessoais, tem tudo isso e muito mais. Mas a escola funciona, a escola dá certo. Vocês estão aqui, passaram pela escola básica, passaram pelo ensino fundamental, passaram pelo ensino médio. Quem concluiu o ensino superior passou por uma universidade. A escola, ela transforma. A escola, ela tem esse potencial transformador. Então, a escola, ela precisa também ser apoiada. Ela precisa ser defendida, porque a escola dá certo. Mas a escola dá certo, ela deu certo para vocês, ela deu certo para mim, mas ela precisa dar certo para todos, para todas, para muito mais. E esse é o nosso desafio, trabalhar juntos em rede para que a escola dê certo, para que a escola dê certo para muito mais pessoas, porque é pela escola ainda hoje que a gente consegue transformar a nossa vida. E a escola consegue transformar nossas vidas. Eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos, né, chegando e dizer assim: olha, eu fui seu aluno lá no ensino fundamental, né, enfim, a escola fez um efeito na minha vida. A escola nos afeta, a escola nos transforma. A gente não saiu mesmo da escola, apesar de todos os pesares. A escola, ela exerce uma força muito poderosa e muito positiva na nossa vida. E a gente precisa usar isso a favor, né, para trabalhar o fim da violência também contra a criança e contra a adolescente. Mas é preciso a gente tocar num ponto muito importante. A violência também entra na escola. A escola não é uma ilha. A escola também é afetada por toda essa violência estrutural que está fora. E a violência também entra na escola. E a escola precisa enfrentar esse desafio, essa problemática da violência. A gente não pode esconder para debaixo do tapete, né? Fingir que não está vendo, que não está acontecendo. Lá na promotoria, hoje eu ouvi da doutora Patrícia, a gente tem a obrigatoriedade de fazer pelo menos 2 visitas por ano em escolas públicas, uma na zona rural e uma na zona urbana.
lá na promotoria a gente faz de rotina as fiscalizações. Por exemplo, só esse ano nós já foram fiscalizadas cerca de 25 escolas, com 25 visitas, com a presença da promotora, que eu acompanho, fora as visitas pedagógicas que ela determina e eu faço sozinha. Então, assim, nessas visitas a gente vai visualizando. Muitas vezes a gente chega, a direção da escola fala assim, não tem problema de violência aqui na escola. Porque durante a visita a gente faz uma escuta, a gente reúne com a comunidade escolar, com representantes de professores, alunos, da gestão. E é muito comum a gente ouvir isso. Não, aqui na escola a gente não tem problema de violência, a gente trabalha com isso, tem ações do projeto político-pedagógico, aqui não tem casos de violência. Gente, quando a gente vai reunir em particular, porque a gente percebe, a gente observa o clima da escola e percebe o clima em que muitas vezes os estudantes não se sentem confortáveis de falar na frente da gestão. Porque quando a gestão não é democrática, há um clima de tensão, às vezes de temor, de medo pairando dentro da escola. É professores que não querem falar na frente do diretor, da diretora, são os alunos que não querem falar. Então a gente entende, a gente percebe o clima e a gente vai reunindo separado. Daí vem tudo que estava colocado lá debaixo do tapete. Situações de assédio, de importunação, inclusive situações de estupros que aconteceram supostamente, né, que são investigados, são denunciados, mas depois não cabe à nossa promotoria a investigação, a apuração especificamente de atuar mais na área pedagógica, da gestão, enfim, mas a gente encaminha os processos, né, das denúncias que nos chegam para a promotoria da infância e a gente acompanha a escola do ponto de vista pedagógico, da gestão, para enfrentar esse desafio. Mas chega, e os alunos falam com uma honestidade, né, que há sim, e há muitos casos, né, de importunação, de assédio sexual, inclusive casos de relatos de estupros que aconteceram dentro do espaço da escola. Então a escola precisa enfrentar a violência que acontece no seu interior. Pode passar. E aqui eu trouxe uma abordagem do professor Bernard Charlot, e ele assim, acho bastante interessante para a gente pensar essa questão dessa relação violência e escola. A violência ela é um fenômeno multideterminado. Diferentes, né, fatores vão determinar a ocorrência da violência na escola. E ele diz assim, mas não é possível a gente buscar a participação da escola para tentar resolver a problemática da violência se a gente não enfrentar plenamente os fatores estruturais que geram essa violência. E que fatores estruturais são esses que acabam gerando violência e fazendo com que a violência entre no ambiente da escola? Aí ele vai falar, a crise de legitimidade da escola. Tem gente que não acredita hoje na escola. Apesar de a gente estar falando aqui que a escola dá certo, que a escola funciona, que a escola transforma a vida, tem muitos, né, que criam uma cultura de que escola para quê? Para que enviar a criança hoje para a escola? Né? Então, assim, há uma crise de legitimidade da escola. Há outros fatores que são da influência do que ele chama de subcultura juvenil. Subcultura, ele não está falando de uma cultura menor, de um menor valor. Não, ele fala de subcultura juvenil, que é um outro tipo de cultura dentro da cultura maior, é uma cultura do jovem. A gente não conhece o nosso jovem. A gente não fala a língua do nosso jovem. A gente quer levar, às vezes, uma palestra para um jovem e não é paciente para ouvir palestra. A gente mesmo, né, não gosta muito de ficar ouvindo, enfim, porque é do perfil do jovem de hoje. Então a gente às vezes não conhece o jovem, a língua do jovem, falar a língua desse jovem, se aproximar desse jovem. E um outro ponto que ele fala são as desigualdades sociais. Como que a gente combate a violência que entra na escola sem enfrentar esse fenômeno das desigualdades sociais? Vocês que trabalham na rede, né, de assistência, vocês conhecem muito de perto esses fatores. Famílias, né, que enfrentam vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica. Essa desigualdade econômica que é terrível no nosso país.
uma concentração de renda altíssima em pouquíssimas mãos e, do outro lado, um sem número, milhões de pessoas que vivem em condições, às vezes, subhumanas, em condições precárias, né? A gente tem, por exemplo, crianças que as famílias são muito honestas quando procuram a promotoria. Eles vão na escola porque lá eles têm a alimentação escolar. Uma mãe, uma época, nos procurou extremamente abalada, ia se aproximar o período de férias escolares. Ela é mãe solo, mãe solteira, e ela estava em desespero porque nas férias não tinha merenda escolar. Então, assim, a escola, ela precisa se conectar. A gente precisa buscar essas ações intersetoriais. E a gente chama a assistência, né, para dialogar com a assistência, para ver de que forma essa mãe, se ela recebe algum benefício ou não, o que está travando ela receber esse benefício, que forma a escola pode desenvolver uma estratégia de ofertar alimentação escolar esporadicamente, né, em alguns casos, para essa criança, enfim, buscar alternativas. Então, as desigualdades sociais, elas agravam problemas, e a questão da violência é um deles. Pode passar. Então, esses fatores que eu falei associados à violência no contexto da escola, as desigualdades sociais, né, com essa concentração de renda, os valores sociais, individualismo, a competitividade, né, a legitimação da violência, e eu acho que o que é assim mais grave disso tudo, a negação do outro. A gente vive uma sociedade que nega o outro que não se parece comigo, o outro que não gosta das mesmas coisas que eu, o outro que é LGBTQIA+, o outro que é mulher, o outro que é indígena, o outro que é ribeirinho, o outro que é da comunidade quilombola, e eu nego esse outro. E ao negar o outro, eu acho que eu posso violentar esse outro. Eu acho que eu posso, né, agir de forma, né, violenta com relação, eu posso aniquilar esse outro. O professor Bernard Charlot fala que hoje a gente vive uma relação de barbárie na educação. E ele diz assim, que o contrário de educação não ele diz assim, o contrário da educação não é ignorância, como a gente costuma pensar. O contrário de educação é barbárie. Porque a educação, qual é a força da educação, a função da educação? É nos humanizar. É pela educação que nós nos humanizamos. A gente nasce bebê da espécie humana, mas é na sociedade que a gente vai se humanizando. E a educação, a escola cumpre um papel importantíssimo na nossa humanização. E a gente vive hoje, ele diz, uma situação de barbárie. Por quê? Nessa barbárie, a gente nega o outro. E ao negar o outro, a gente pode aniquilar com esse outro. A gente acha que a gente pode violentar esse outro, machucar esse outro, seja quem for esse outro. Então ele diz assim, é muito importante a gente pensar uma educação que humanize. Então pensar essa questão dos fatores que ocasionam a violência, é pensar nos valores sociais. O que movimenta a nossa vida? Que valores estão presentes no nosso cotidiano? Um outro ponto que ele chama a atenção é o contexto familiar. A gente vive contextos familiares diversos, situações conflituosas, estilos parentais autoritários ou excessivamente permissivos. E isso tudo vai desencadeando processos também, né, que desagam lá em práticas muitas vezes de violência. Um outro ponto que aqui eu quero chamar a atenção é o clima escolar. Isso que eu falo para vocês, quando a gente chega numa escola para fazer uma visita, a gente percebe no clima escolar determinadas nuances, determinadas situações. No clima escolar, às vezes, a impessoalidade de escolas muito grandes, gente. Existem escolas, eu estou falando da realidade de Belém, e depois vocês podem pensar a realidade de vocês, que, claro, é diferente em cada município. Mas, gente, tem escola da educação infantil, a educação de jovens e adultos, fundamental, primeiro ciclo, segundo ciclo, ensino médio e a EJA. Então, uma escola com um número de 1.500 alunos,
das mais variadas idades. Por quê? Porque o sistema de ensino não está organizado. Você não tem um sistema estadual de ensino já organizado. Então, tu tem uma escola ali que atende um público muito diverso. E se você não tiver ações pontuais de enfrentamento da violência, esse clima escolar, desse número de alunos grande, dessa diversidade de idades de sujeitos, ele pode, não estou dizendo que isso é uma relação, não estou dizendo que tem escolas que isso não aconteça, mas a gente observa, por exemplo, em Belém, 2 situações que nos chegaram de suspeita de estupro dentro da escola. Aonde foi? Escolas muito grandes. Eu falo muito grande do ponto de vista da quantidade de sujeitos e da oferta de níveis e modalidades de ensino. Então você tem lá as crianças muito pequenas convivendo com os alunos, com os adultos, uma circulação muito grande de pessoas no ambiente escolar, sem esses cuidados dessa organização pedagógica que é importante. Então esse clima escolar também pode ser um fator que pode contribuir para essa perspectiva da violência dentro do ambiente escolar, né? Uma outra questão também dentro da escola é a disciplina autoritária. Muitos gestores ainda não conseguem, infelizmente, fazer uma gestão democrática, dialogada, uma gestão participativa. A gente observa que muitos problemas são desencadeados por problemas de gestão. E aí é uma opinião muito pessoal. Eu acredito que existem perfis de gestores. Tem que ter um perfil de gestor para ser diretor de escola de educação infantil. Que tem pessoas que não se identificam com a educação infantil, mas estão gestores de uma escola de educação infantil. Tem que ter perfil para ser gestora de uma escola de ensino médio. Tem gente que não consegue dialogar com o jovem. E aí ele está lá, diretor de uma escola de ensino médio, que só lida com os adolescentes, né? Então, assim, essa perspectiva da gestão democrática, do perfil do gestor, às vezes numa escola excessivamente autoritária, de uma gestão autoritária, ela é um fator que desencadeia a indisciplina, e da indisciplina é um passo para a violência, e a violência e a indisciplina como uma forma de transgressão às vezes, né? Só para se contrapor a um regime excessivamente autoritário que, né, reina naquela escola. E um outro ponto é a falta de diálogo e da escuta. A gente ouviu hoje aqui na escola, a escola enquanto participante integrante da rede, a escola precisa ter profissionais habilitados, treinados, capacitados para fazer a escuta. Mas no geral, a gente não sabe escutar. A gente não escuta os nossos filhos. Ouvir não é o mesmo que escutar. Às vezes eu estou ouvindo o meu filho falar, mas eu não estou prestando atenção, eu não estou valorizando o que ele está falando. Então na escola a gente ouve muito os alunos, mas a gente escuta pouco. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da epígrafe do livro do Saramago, um ensaio sobre a cegueira. Ele diz assim, lá na epígrafe do livro, ele diz assim: penso que somos cegos, que vendo não vê. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Às vezes a gente vê, olha, mas não repara. Não presta atenção no outro. Não observa com atenção esse outro. Às vezes, por conta da dinâmica da escola, sala de aulas superlotadas, e a gente não pode esquecer essa questão da infraestrutura, salas de aula muito quentes, sem a infraestrutura adequada. O clima da escola de infraestrutura também contribui para essa questão da violência, né? Escolas que são muito desestruturadas também, elas são mais, tem pesquisas que mostram, mais propensas aos índices de violência dentro do ambiente escolar, né? E isso, o ambiente da escola, né? A higiene da escola, um ambiente limpo, tudo isso é um fator que pode contribuir. Então, mas muitas vezes a gente não repara. E aí eu lembrei aqui do filme que a irmã foi lá apresentar pra gente, lá Humana, não sei se vocês já assistiram, mas vão assistir hoje, né? E tem uma cena que eu acho muito interessante, que é quando retrata a escola. A escola, porque a criança, o adolescente, ela apresenta no corpo sinais, ela dá sinais quando algo não vai bem. E às vezes a dinâmica da escola
ela é esse clima tão tenso, é esse clima tão cheio de tantos alunos. Às vezes a escola está sozinha, a escola está isolada, está na solidão da escola. Às vezes a escola ela se isola porque ela não quer participar, porque ela tem um trabalho a mais, então ela não vai participar da rede, mas às vezes a escola é isolada. O sistema, a rede, isso. Sim. Muitas escolas são isoladas. Sim. E a gente estuda. Não, pois não, irmã. Sim. Deixa eu falar aqui. Pois não. Eu estou acompanhando aqui atentamente, porque eu estou amando a reflexão dela. É o nosso caso aqui no Marajó, né? As nossas escolas ribeirinhas, Crislane, o que a gente vê é um verdadeiro isolamento, né? E eu lembro que na época que foi para fazer o filme Manas, nós tivemos que escutar muitas vezes as crianças, até eu citei ontem à noite isso aqui, as crianças dizerem assim: nós não queremos mais ir para a escola, né? Porque na escola não tem merenda, e em uma missão com o Ministério Público, em um município da região do Marajó Ocidental, nós escutamos muito as crianças dizerem assim: nós temos medo de ir para a escola. E foi legal porque as crianças fizeram a transformação, sabe, Crislane? Que é isso também que eu acho que o que você está trazendo é muito pontual no sentido de dar espaço também para os alunos falarem como é que eles se sentem dentro dessa escola, né? E as crianças lá em São Sebastião da Boa Vista, em uma comunidade, em Curralinho, em uma comunidade muito distante, as crianças dizem assim: nós temos medo de ir para a escola, porque na escola sobe cobra, jacaré, tem muito rato, além da gente ter muito medo por conta dos escorpiões que também aparecem. Então, eu acho que o que você está trazendo é de suma importância para a gente também contextualizar e trazer isso para dentro dos nossos territórios marajoaras, né? Porque a gente tem que pensar que se na cidade não está bom, imagine como está também nessas comunidades que são distantes, que eu sempre digo que estão nos rincões dos nossos municípios, tá, Crislane? Obrigada pelo espaço. Obrigada, irmã, pela contribuição. Às vezes eu percebo que é uma estratégia, é um método de agir, isolar a escola, né? Isolar a escola. Às vezes eu já frequentei escolas, eu sou professora, né? E atuei muitos anos antes do Ministério Público na educação e conheço a realidade de muitas escolas da zona urbana, da zona rural, e eu já fui em escolas em que o professor ele é a merendeira, a secretária escolar, o gestor, sozinho ali numa sala muito séria, num espaço totalmente inapropriado, num espaço físico totalmente inapropriado. Aquele professor foi isolado, porque se ele quiser ter acesso a material, ele tem que se deslocar de lá, porque quase ninguém vai até ele lá para prestar o apoio, a assessoria necessária. E às vezes isso é uma estratégia para chegar um dia e dizer: não, olha, cansei, bora fechar essa escola aqui, entendeu? Às vezes é uma estratégia. E eu fico vendo o outro lado de professores que têm todas as condições para desistir e não desistem. E por causa deles, muitos estamos aqui, porque muitos foram alunos desses professores que resistiram lá. Então, esse isolamento da escola, às vezes ele é intencional. E às vezes a escola também se isola. Mas o que eu acho interessante também é observar isso que a irmã trouxe. O filme, ele traz esse detalhamento que eu acho muito importante sobre a escola. Como às vezes a escola ela é esquecida, ela vai sendo precarizada, que é para o professor não ter tempo de reparar, de olhar, ver e reparar nos alunos. Porque a menina dá sinais. As crianças dão sinais quando são vítimas de violência. Só que a rotina, às vezes, faz com que a gente não perceba esses sinais. Talvez ele seja um grande desafio estruturar as nossas escolas, estruturar nossas redes, para que a gente perceba, para que a gente repare os nossos alunos, né? Dar as condições necessárias,
uma subcultura juvenil, como eu falei. A gente vive numa cultura narcisística do eu. A gente muito cedo fala para os nossos filhos: você é a pessoa mais importante do mundo. E aí ele vai crescendo achando que ele realmente é a pessoa mais importante do mundo. E que o outro, que é diferente, ele não importa muito. Porque eu sou a pessoa mais importante. E vai transformando isso num egocentrismo, num individualismo, que é extremamente danoso para os nossos jovens. E hoje a gente vive também uma cultura do descompromisso escolar. A gente vê muito isso presente na nossa juventude, de desacreditar na escola, que é o outro ponto lá embaixo. Desletivizar a escola, como se a escola não fosse mais importante para a gente ter acesso à ascensão social, aos outros níveis de ensino. Por quê? Porque quem são as referências de hoje? Quem não precisa estudar. Eu quero ser influencer digital, né? Aí associar, mas para ser influencer precisa cursar o ensino médio. A pessoa viralizou num vídeo, está ganhando milhões ali, está fazendo... Enfim, existe, eu não estou generalizando, mas existe uma cultura no ar que colabora também para esse processo de delegitimação. Para que certificado? Fulano está ali, olha, rico hoje, é jogador, é cantor, é influencer, não precisou ir para a escola, não precisou estudar. Então isso vai esvaziando esse sentido que a gente conhece, que nós que estamos aqui bem conhecemos do valor e da importância da escola na vida de cada uma e de cada um de nós. Eu falo porque eu sou do interior do estado do Pará, né? Eu sou cavetaense, filha de uma família que era ribeirinhos. A minha mãe era filha de ribeirinhos, eles foram para a cidade para minha mãe estudar. E a minha mãe solteira, o legado que ela deixou para a gente, que ela construiu, foi o legado de acreditar na força, na transformadora da educação. E nós nos agarramos com todas as forças, que eu acho que isso é geral de quem está aqui, na possibilidade de, pela educação, transformar as nossas vidas e, de algum modo, fazer o que a gente faz hoje, de tentar ajudar para transformar a vida dos outros. Sou Yasmin, fui a primeira do município e eu atendo as gestantes, né? E quando vem gestantes menor de idade, que a gente ensina pré-natal, eu sempre converso para ver sobre essa situação de escola, né? De estudo, principalmente das que vêm da zona rural. E eu cresci, a história da minha família é um pouco parecida com a sua, mas a minha família também tem. E eu cresci desse jeito, né? A gente só pode mudar a nossa vida através dos estudos. E eu sempre gosto de passar isso principalmente para elas, que são menores de idade, se encontram na situação de estar levando uma nova vida e às vezes acabam largando os estudos no cedo. E eu incentivo elas não largarem, né? Continuar estudando até onde conseguirem, na questão da educação, mas depois de ter parto, voltarem a estudar. E eu gosto muito também de falar como os responsáveis estão, né? Porque eu não gosto de pensar para Natal, nem só pensar para Natal, uma menor sendo responsável dela, legal. E às vezes, a maior parte das vezes é a mãe que está para gente. Então eu sempre também incentivo isso, não deixar o filho da filha, né, largar os estudos, incentivar ela a voltar a estudar. Porque às vezes, como eu digo, nós não somos herdeiros. A gente só vai conseguir mudar a nossa vida, dar muito na nossa vida, se a gente conseguir pelo menos finalizar nosso estudo, dar rumo à nossa vida, procurando uma profissão digna. Então, o estudo é a nossa porta de entrada para a gente conseguir fazer essa profissão. Então, eu gosto muito de incentivar os meus pacientes nessa questão. É importante você falar isso, porque eu lembrei que a violência, né, contra crianças e adolescentes, ela tem gênero e ela tem raça. Ela atinge mais a incidência maior nas meninas, nas crianças, nas mulheres, nas pessoas negras, né? Então, ela é também, a gente não pode deixar de levar em consideração esse marcador. E tem um dado de uma pesquisa que eu li, que é muito baixo o índice de escolaridade das mulheres ribeirinhas.
porque ainda há uma cultura muito forte, eu falo do nosso estado como um todo, assentada no machismo, numa visão misógina da mulher, na visão de uma mulher como um objeto, como um ser inferior. Está aí os índices de feminicídio, de violência contra as mulheres, né? Então, a violência sexual, o filme mostra que a violência atinge, e aí vem gravidez, e isso impacta diretamente na escolaridade dessa mulher. Porque o rapaz que é pai e adolescente, ele continua frequentando a escola, mas as mulheres, em geral, elas param de frequentar a escola porque elas são empurradas para esse lugar, pela falta de condições, pela falta de estrutura, pela falta de apoio. As nossas escolas também, elas não têm uma estrutura pensada para essa mãe, né? As nossas turmas da EJA, a gente sempre fala, são os maiores índices de evasão são das mulheres. Mas por quê? Por que a gente não vai a fundo para verificar por que as mulheres são as que mais se evadem na EJA? Olha a sobrecarga, olha a questão de gênero colocada aí. Muitas escolas não têm espaços maternos para a mãe deixar a criança lá, ela não tem o que deixar em casa, então ela é pressionada pela família e ela acaba abrindo mão de progredir na sua escolaridade, né? Então, assim, são vários fatores que estão colocados e a escola não pode deixar de olhar para isso. Pode passar, por favor. Aí aqui os tipos de violência. A violência da escola, porque a própria instituição, pela estrutura que a escola às vezes oferece, ela também atua de forma violenta na escola. Ela produz exclusão, produz desrespeito. A própria escola, ela exerce violência contra professores, contra servidores, contra alunos. A instituição escola também é violenta, também pode produzir violência. A violência à escola, que é a violência contra a escola. A depredação do espaço físico, que a gente também observa muito isso nas visitas. Escolas, você reformou, trocou hoje todo o equipamento do banheiro. Semana que vem chega de novo uma notificação que está tudo quebrado na escola. Então a gente enfrenta também esse processo de violência contra a escola. E a violência na escola, que é esse ponto que a gente, né, vai mais focar aqui, que é da violência sexual que acontece também na escola, que é essa que está estruturalmente colocada na sociedade e que se reflete dentro da escola de diferentes formas. Do bullying, da agressão física, da violência psicológica, né, do assédio, da importunação e até de estupro mesmo dentro do ambiente escolar. Não sei se dá para passar. E até mesmo do estupro dentro do ambiente escolar. Então, assim, a gente não pode falar como um conceito único quando fala de violência e escola, porque ela tem diferentes nuances e afeta de diferentes modos a escola. Aqui a gente tem aquilo que eu já falei, várias situações e esses desafios, né, se colocam para a escola na prevenção e no enfrentamento. E algumas falhas a gente vai percebendo nesse processo. Falhas ligadas ao modo de abordagem das situações de violência. Por exemplo, nós já presenciamos situações em escolas em que a gestão da escola coloca vítima e agressor na mesma sala para dar um abraço de desculpa. Que nem a gente faz com uma criança pequena que vai lá abraçar um coleguinha para pedir desculpa. Então são protocolos equivocados de enfrentamento, né? Situações que vão revitimizando aquela vítima. Aí ele coloca ela para falar com o coordenador pedagógico para fazer o registro, coloca para falar com a diretora, e aí isso só vai agravando mais ainda o quadro dessa criança de vitimização, revitimizando e causando danos muito maiores para essa criança. E nós percebemos isso. A escola, muitas vezes a gente pensa assim, não faz a escuta. A gente viu aqui a escuta especializada. A gente chega para fiscalizar a escola, não tem equipe. Apesar das vezes a rede falar que tem, mas quando a gente chega na escola a gente se depara com essa realidade. Não tem equipe qualificada, habilitada para fazer a escuta. Então, assim, não existe protocolos estabelecidos pela escola. Olha, no caso de situação de bullying, no
caso do crime de racismo, no caso de violência, agressão física, como a escola procede? Não tem protocolo. A gente não tem um protocolo para seguir. Cada um vai fazendo de um jeito, muitas vezes. E isso, às vezes, vai atropelando o processo e causando, às vezes, mais danos para a criança, para a família, né? Essa questão das técnicas de escuta, de mediação, o registro. Tem escolas que não fazem o registro. E esse é um problema sério que nós temos, a subnotificação da violência. Se eu perguntar para vocês quais são os índices de violência contra crianças e adolescentes, os tipos de violência aqui em Cachoeira do Arari, eu estou falando de dados oficiais, e onde eu posso acessar esses dados? Nas escolas urbanas, qual é o tipo de violência mais frequente, nas escolas do campo, enfim. Índice de violência, a gente só tem acesso aos números do sistema de segurança, porque na escola o registro, ele tem esse sistema. A SEDUC, as escolas estaduais, a SEDUC diz que eles têm um sistema de gestão de registro da situação de violência. Só que para a gente esse sistema é inacessível. A gente já revirou a página da SEDUC e não consegue acesso a esses dados. Só que a SEDUC, como todas as secretarias de educação, todo final de ano, início de ano, eles têm que divulgar o relatório de gestão do ano anterior. Esse ano a SEDUC divulgou o relatório de gestão do ano passado, de 2024. Não há menção em nenhum momento a situações de violência em ambiente escolar. Dados, informações, é como se não existisse, como se não existisse violência no ambiente escolar. Não há registro. E a SEDUC tem um programa chamado Escola Segura, que eles criaram em 2023, com a presença de polícia em algumas escolas, diante daquela sequência que houve de ataques às escolas, enfim. Pode passar. Esse aqui é o programa Escola que Protege do MEC. Esse é um programa nacional, ele foi criado, está ali em 2023, né? Ele é um programa que atua na formação, na criação de protocolos, a importância de ter dados, de registrar os dados de violência, a criação de observatórios estaduais e locais sobre violência no ambiente escolar. E se você for ver, poucas redes de ensino, poucos municípios, poucas redes estaduais têm os seus observatórios de violência, tem registro oficial. A gente não consegue acessar dados, né? O monitoramento, a prevenção. Então, os municípios e os estados vão lá e fazem adesão. Em Belém, a rede municipal de Belém fez adesão e a rede estadual também aderiram a esse programa. Então, a gente acompanha essa política deles a partir da adesão a esse programa. Pode passar. Aí eu vou, só para passar rapidamente, alguns dados que eles colocam lá, que o programa acompanha: os ataques de violência extrema na escola, as violências no entorno da escola, que também afetam a presença do aluno, a assiduidade, as violências intraescolares, a maioria dos casos foram de violência física, depois psicológica, moral, né? E as estruturas institucionais, baixa presença de protocolos e equipes preparadas. Baixíssima presença de protocolos e equipes preparadas para saber fazer escuta, para ter protocolos para seguir dentro da escola em casos de violência sexual, por exemplo, contra crianças e adolescentes, né? A SEMEC, ela tem um programa lá, um projeto Guardiões da Saúde, e ela tem um aplicativo que é Guardiões da Paz. Nesse aplicativo, você consegue, a escola acessa, né, a rede de proteção e comunica as situações de violência sexual contra criança e adolescente. Mas eu digo para vocês uma coisa, é o que está lá no projeto. Na prática, gente, não tem funcionado. Recentemente, a gente teve uma situação em que aconteceu a suspeita de importunação na escola e não foi adotado nenhum protocolo que foi estabelecido em parceria com o Ministério Público. A doutora Mônica, na época, criou lá todo um protocolo, um fluxo de comunicação em parceria com a SEMEC em Belém. Mas quando a gente chega nas escolas, o que mais ouve é que não sabe, não conhece, né? Enfim, e não coloca em prática essa ferramenta, esse fluxo, esse protocolo. Pode passar.
Aqui são só alguns números, né? Isso a gente pegou do SAEB, alguns dados sobre a violência, né? A maioria ali das escolas diziam que tem projetos de bullying. Para enfrentar bullying vai ser um tema de palestra aqui. Quando a gente chega na escola, na prática, a gente não vê isso acontecer. Diz que tem projetos de bullying, né? 50% dizem que tem projetos de relações étnico-raciais para educação antirracista. Quando a gente chega também na prática, a gente não vê isso acontecendo na escola, né? Sobre diversidade sexual, sobre abuso de drogas. Pode passar. Aqui também os protocolos estruturais. A maioria das escolas diz que, dos sistemas das redes, diz que não possui protocolo, não há protocolo, nem fluxo para saber como a escola vai agir e nem há formação para os agentes escolares, para os profissionais que atuam na escola, saber fazer a escuta especializada das crianças. Isso é um problema que as redes têm que enfrentar com as escolas, né? Por isso é importante da rede, da parceria, de estabelecer conexões para qualificar também as pessoas que estão dentro das escolas, os professores, os servidores da escola, né? Quanto à presença de profissionais de apoio na escola, somente 14% dizem que existem psicólogos. Nós temos uma legislação que estabelece, né, a lei federal, que estabelece a equipe multiprofissional, assistente social e psicólogo. Em Belém, você ter uma ideia, as DREs, que são as regionais de ensino da SEDUC, cada DRE toma conta de mais ou menos 25, 26 escolas. Às vezes eles têm 4 psicólogos para todas essas 25 escolas. E a mesma realidade é na SEMEC, no município. Às vezes tem 2, 3 psicólogos para dar conta de uma realidade imensa. Então a implementação dessa lei caminha a passos muito, muito lentos, né? Pode passar. Então, só para mostrar aqui a legislação, né, que foi tem uma mais recente, que é da atenção psicossocial para a comunidade escolar como um todo, né, que demanda também ampliação. Existe muito adoecimento socioemocional, psicológico, e essa atenção, né, para a comunidade escolar como um todo, ela é necessária, mas a gente vê dificuldades. Por exemplo, as crianças que são vítimas de violência, uma criança que foi vítima de suposta importunação, ela ficou psicologicamente abalada. Aí a escola não tem protocolo, fluxo para saber como agir. E a gente na audiência falando, olha, mas é importante que a escola faça uma rede de suporte para a transição, para o retorno seguro dessa criança para as aulas, porque ela estava assustada, porque ela não tinha condições. Então, mas cadê o suporte? Né? Então, é muito importante que a escola construa essas redes, dialogue. Tem um outro programa que é recente, não tão recente, que é de 2018, que é a Lei Lucas, que é da área da saúde, que é a kit de formação em primeiros socorros e o kit nas escolas, né? Ela surgiu por conta daquele episódio de que o menino morreu engasgado numa atividade da escola e não tinha quem prestasse atendimento. A gente vai na escola e as escolas dizem que não tem nenhuma formação. Nós fizemos agora de 5 escolas recentes fiscalização, as 5 disseram que nunca receberam nenhuma formação para atuar em primeiros socorros. A lei diz que tem que ter um kit de primeiros socorros e visível o nome da equipe de profissionais treinados. Não temos, né? Então essas parcerias, corpo de bombeiro, né, saúde, educação, ela é importante para trazer essas questões. Pode passar. Então eu vou passar para o final a importância de formar os profissionais, né, a criação dos observatórios municipais, estaduais, para a gente ter dados concretos sobre a violência. A gente não tem como acessar, a gente puxa da segurança, a gente puxa do censo escolar, puxa da saída, mas oficialmente do município, do estado, a gente tem muita dificuldade de acessar esses dados, para a gente poder também mapear estratégias de intervenção. Pode finalizar. Aqui existem estratégias para atuação na escola, eu não vou me deter porque já foi falado aqui também de manhã, criar essa cultura de paz, os vínculos escolares, projetos coletivos que envolvam a comunidade escolar, recuperar o sentido de comunidade escolar. A gente trabalha muito fragmentado na escola, cada um para o seu lado, a gente não tem uma vivência de comunidade. Comum, unidade em prol da escola. Então, a gente tem que recuperar esse sentido dos nossos ancestrais indígenas, que sabem viver em comunidade.
E a escola precisa reaprender a viver em comunidade, para não usar em vão o nome comunidade escolar. Porque ela é tudo, menos uma comunidade. Porque é demais fragmentada, cada um caminha para um lado, né? Formação de equipe escolar para identificar os sinais de violência, para fazer a escuta especializada, que tem que haver a formação, né? A educação socioemocional, as equipes multiprofissionais que são importantes para estabelecer esses vínculos, essa parceria com as escolas, né? Pode passar. E para encerrar, eu queria encerrar com a primeira reflexão que eu fiz lá, né? Então, as últimas palavras são as primeiras, falando da importância da rede. A violência ela é multifacetada, multideterminada, e a gente não vai superar a violência sexual contra crianças e adolescentes sozinhos, isolados. A gente precisa agir em rede, se conectar. Fortalecimento da rede é muito importante, de projetos, protocolos que a escola pode construir em parceria com os outros componentes da rede para enfrentar essas questões. E eu termino com essa inspiração da Sandra Coraza para pensar. A rede é estudo, preparação, prática concreta, movimento de criação, simultaneidade de ações, caminhada, travessia. Rede adiciona e desloca, mais do que coletivo. Rede é vínculo, rede nos modifica. Rede é um modo de existir, força, conectividade e paixão. A rede é uma estratégia de sobrevivência e uma chance de lutar, que busca desafiar a disjunção, a separação e o isolamento. A rede é um laço que nos ata e, ao mesmo tempo, une o disperso em um trabalho conjunto, no infinito júbilo de trabalhar, viver, sonhar e fazer juntos. A gente só vai avançar se nós fizermos juntos, e nem sempre a gente sabe fazer juntos. E esse talvez seja o grande desafio, trabalhar juntos nessas conexões, nesse fortalecimento da rede. Muito obrigada e agradeço a oportunidade. Se alguém tem alguma pergunta, eu passei do tempo. Gente, tá valendo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Bom, ou então até o fim do dia de hoje, tá? Pode ser, né, Gislaine? Olha, eu agradeço imensamente, e assim, a palestra da Gislaine foi extremamente esclarecedora, foi uma palestra que colocou os problemas da prática que a gente tem, né, no cotidiano da escola e no cotidiano desta escola com a rede. Então, eu acho que é isso, gente. A gente não é 100%, mas a gente procura se engajar e se comprometer para que as coisas funcionem articuladamente, né? E instrumentos, ferramentas a gente tem disponível, a gente falta acioná-las, nós faltamos nos conectar. Capacitações a gente talvez não tenha com tanta frequência assim, mas a gente tem também, e a gente também pode se capacitar na própria execução das nossas atividades profissionais, basta compromisso, né? Então, assim, eu queria imensamente agradecer a tua colaboração e a tua excelente fala, e queria também dizer que a gente vai ter, assim, 5 minutinhos para um cafezinho aqui, para a gente poder receber o Rodrigo, que é enfermeiro e que vai falar de um ponto muito frisado nesses últimos dias e também reportado pela palestra da Gislaine, que é a questão das notificações. Tá? Então, o Rodrigo, que é enfermeiro, vem falar sobre a questão da notificação dentro do sistema de saúde e na verdade, cada equipamento estatal, ele tem uma plataforma de notificações que oficialmente a gente poderia estar consultando para ter os dados.
Mas como esses dados não são alimentados de maneira assertiva, correta ou pela metade, a gente fica sem informação. E isso é terrível, porque a gente parece sempre que está começando do zero, tá? Então, gente, 5 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta, tá bem? Porque tem informações também na bola,